Olá, meu nome é Ney Hermann, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre filósofos que mudaram a história. Comigo no estúdio está o professor Carlos William Jacques Moraes, que é coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também professor do curso de Pedagogia, tem formação em Filosofia Política, doutorado na área, para ser mais exato, e já tem nos ajudado aqui no programa Opinião em várias ocasiões. Professor, obrigado pela sua presença de novo aqui. Obrigado, Ney. É sempre um prazer poder atender o convite e a gente espera aí ter uma boa conversa sobre filosofia. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião e agora nós vamos falar sobre filósofos que mudaram a história. Comigo no estúdio, o professor Carlos William Jacques Moraes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do NUTEAD, Núcleo de Educação à Distância, e também doutor em Filosofia Política. Professor, o senhor foi coordenador do curso de Pedagogia, que, do meu ponto de vista, é um dos cursos mais importantes dentro do tecido social. Os pedagogos são fundamentais na formação dos profissionais mais importantes do mundo, que são os professores. Enfim, são vitais dentro do sistema educacional. Mas parte da sua formação é mais atraente ainda, filosofia. Filosofia política, diga-se de passagem, com destaque. Nós temos, ao longo da história do Ocidente, boa parte da história do Ocidente é marcada pela trajetória dos gregos, nós temos a participação de filósofos no pensamento ocidental. Não que isso não exista no Oriente, mas no Oriente isso meio que se confunde com a religião. E no Ocidente é um pouquinho diferente. Mas eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender, em primeiro lugar, como a filosofia pode ser definida, se é que ela pode ser definida. Em segundo, quais foram os primeiros filósofos que auxiliaram nessa construção do pensamento humano, principalmente no Ocidente? Ok, Ney. São perguntas fundamentais para nós entendermos a filosofia. Eu considero que a filosofia é a base de todo saber, primeiramente. Não é? Não existe nenhum tipo de área do conhecimento que possa se estruturar sem o apoio da filosofia. Não é? Então, isso significa que toda universidade, todo local onde se contempla saber acadêmico, é necessário ter, né, pensamento e conhecimentos filosóficos, de preferência sistematizados. Não é? Então, nós temos aqui a pergunta sobre o que é filosofia. Primeiro, acho que a gente precisa dizer o seguinte, que a filosofia é o modo de pensar do ocidental. Né? No Oriente, às vezes a gente escuta algumas expressões do tipo filosofia oriental. Não, a filosofia é um termo grego e marca o pensamento no Ocidente e toda a forma de organização da civilização ocidental. Né? O que nós temos? Nós temos uma sabedoria oriental, nós temos fontes de pensamento que, como você bem disse, por vezes se caracterizam como espiritualidade também, mas no Ocidente, o modo como nós categorizamos os objetos, a natureza, a nossa relação consigo mesmo e com o mundo, isso é o que define o saber filosófico e o modo ocidental de pensar. Tá? Então, a filosofia a gente pode entender como uma forma de compreensão de si e do mundo, né, em vista do quê? Em vista do modo como você também busca dar significado para a sua própria vida. Tá? Agora, essa compreensão de si e do mundo, eu diria o seguinte, que
tantos são os filósofos, em 2.500 anos de história da filosofia, tantas são as possibilidades de conceituação de si e do mundo. Tá? É claro que nós precisamos pensar em alguns autores que marcam a forma de pensar filosoficamente. Por quê? Porque são aqueles autores que a gente chama de paradigmáticos, filósofos paradigmáticos, que produzem um pensamento tal que marcam a história daquele momento. Tá? Mas, pensando na filosofia, ou seja, do ponto de vista epistemológico, aliás, do ponto de vista etimológico, né, como amizade ou amor, amizade e amor, né, estão sempre juntos, né, enquanto categoria grega. Amor ao saber, à sabedoria, tá? Philos e sophos, né? Nós temos aqui que pensar sempre na possibilidade de ter entre os gregos as bases estruturantes de todo o pensamento ocidental que se dá na história até os dias de hoje, tá? Então, o nosso modo de pensar, ele é eminentemente grego, tá? E sofre depois as influências culturais, principalmente da civilização romana, tá? Mas as categorias principais, a forma de pensar, a lógica, né, ela é uma estruturação grega. Tá? Algo que é muito importante também de pensar na origem da filosofia é justamente porque entre os gregos a explicação mítica do universo já não se basta mais. Né? Então, você pensar que uma tempestade no mar é o resultado da fúria de Poseidon, que você hoje tem uma situação climática adversa por conta da fúria dos deuses, a ideia do mensageiro dos deuses, quer dizer, toda essa compreensão mítica do universo, ela já não se bastava mais para explicar determinados fenômenos da natureza. E alguns filósofos buscam uma explicação um pouco mais razoável, né? Buscam aquilo que a gente chama na terminologia grega de um arqué, de um princípio fundante de todo o pensamento, tá? E de toda a explicação do universo. Tá? Esse princípio eles buscam aonde? Como uma compreensão racional. Ali começa a nascer a filosofia. Né? E eles buscam nos elementos da natureza. Até que Sócrates é um filósofo que vem e diz: vocês estão procurando fora? Conheça-te a ti mesmo. Né? Comece buscando por si. Né? Mas, dentre os gregos, Ney, eu diria o seguinte, que tem, eu diria que dois grupos, duas duplas de filósofos que fundam praticamente os principais problemas que a filosofia se debruça até os dias de hoje. A gente chama isso de dicotomias, duas grandes dicotomias, pilares do pensamento filosófico. A primeira é aquela que acontece entre Heráclito e Parmênides. Tá? Em Heráclito, por exemplo, nós temos uma frase célebre, em grego se chama Pantareios putamos, que significa tudo corre como um rio, tudo está num constante movimento. Tá? A vida é devir, nada fica, nada permanece, tudo está em constante mudança. E nós precisamos entender, então, o mundo e a si mesmo como esse movimento constante. E aí, quando a gente fala de uma dicotomia, nós estamos justamente pensando aqui no contraponto, no caso, aquele pensado por Parmênides. Parmênides, eu diria, é o precursor do princípio de não contradição da lógica, que vai definir o seguinte, que o ser é, o não ser não é. Um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. O que isso significa? Que não tem movimento. Aquilo que é e é sempre. Tá? Então, se não tem movimento, tudo permanece. Tá?
aí a gente pode muito bem buscar, a partir dessa fonte, toda uma discussão filosófica sobre o que permanece e o que muda. Na vida, por exemplo, nos valores, nos costumes, tá? No modo como nós produzimos conhecimento. Então vamos pensar aqui, um problema clássico da filosofia teórica, o problema da verdade. Verdades mudam ou verdades permanecem? Ou um problema clássico da filosofia prática, no campo da ética. O bem muda ou o bem permanece? Valores éticos mudam ou permanecem? Né? Ou como que a gente justifica a mudança ou a permanência, seja através da cultura, seja através da razão? Então nós temos aqui, desde os gregos, praticamente 500 anos antes de Cristo, um problema que nasce na filosofia grega e que até hoje nós debatemos. Quando alguém diz que uma determinada comunidade ou sociedade é uma comunidade conservadora, quem que está falando mais alto aqui no modo de compreender essa sociedade? É o Parmênides, que revive numa compreensão de sociedade. Ou se nós pensarmos, por exemplo, olha, aqui nós temos um modo progressista que está em movimento, que quer mudança. Veja as consequências do ponto de vista político dessa dicotomia entre Parmênides e Heráclito. Tá? Então, essa é uma primeira dicotomia que eu diria, toda a filosofia, na sua história de 2.500 anos, filosofia antiga, clássica, medieval, moderna e contemporânea, tem nesses dois filósofos, Parmênides e Heráclito, um problema fundamental. Agora, tem outros dois filósofos que também são essenciais nesse processo. Aristóteles e Platão. Tá? É clássica aquela pintura, né, dos dois debatendo no Templo de Delfos, né, se a filosofia deve olhar para baixo ou para cima. Para baixo no mundo sensível, no mundo das coisas, da realidade. Tá? Tal como Aristóteles busca defender enquanto compreensão do mundo, enquanto compreensão das coisas e do próprio ser humano. Tá? E nesse sentido, em Aristóteles, nós vemos fundar aquela ideia que muitos outros filósofos também vão se colocar na mesma esteira, diria. Nada está na nossa mente que não passe antes pelos sentidos. Tá? Então, percebe-se aí uma concepção bem mais empírica. Do que qual? Do que aquela do idealismo de Platão. O que vale para Platão é a referência à perfeição. E a perfeição se encontra onde? No mundo das ideias. No mundo inteligível. Esse mundo inteligível, tudo aquilo que se encontra na ideia é a expressão de uma perfeição. E qual que é o grande problema? Que as coisas no mundo real, elas são corrosíveis com o tempo. Elas se corrompem na história. Tá? Mas no mundo inteligível, não. Lá você sempre tem o ideal de uma perfeição. O que nós precisamos buscar? Sempre a referência ao mundo das ideias, sempre a referência ao mundo das formas, ao mundo inteligível. Tá? Então, essa dicotomia nos faz sempre pensar hoje nas seguintes discussões. O que é o mundo ideal e o que é esse mundo real que nós vivemos no dia a dia? Né? Ou quando você pensa em si mesmo. Qual que é o teu corpo ideal e o que é o teu corpo real? Quais são as suas condições de vida ideais que você vislumbra, que seria o ideal do teu conceito de perfeição? E quais são as suas condições reais de vida? Tá? E isso nós poderíamos pensar em todos os campos, né, do nosso dia a dia, seja do ponto de vista teórico, do modo como nós concebemos conhecimentos, informações, mesmo o modo como nós entendemos a vida, mas também, de outro lado, as questões práticas, né?
o que são referências ideais de convivência e e como nós convivemos na realidade. Tem muito discurso, por exemplo, no campo da política, que são discursos ideais, mas a realidade é muito diferente do que essa idealidade preconiza. Tá? Então, o que nós vemos aqui? Novamente, a dicotomia Aristóteles e Platão sendo revividas nos dias de hoje. Não é? Ora, se nós pensarmos no que foi a história da filosofia, então, a dicotomia que acontece entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino é reviver a dicotomia clássica entre Platão e Aristóteles. Agostinho cristianizando o pensamento de Platão, naquelas ideias de cidade de Deus e cidade dos homens, né? E Santo Tomás de Aquino cristianizando, quer dizer, fazendo uma leitura cristã da filosofia aristotélica, tá? Especialmente através do conceito de verdade, por exemplo. E a Suma Teológica, ela explica muito bem como que Tomás de Aquino toma como referência a filosofia aristotélica para a defesa racional da existência de Deus. O senhor fez um salto razoável da Grécia Antiga para a Idade Média, desses Sim. dois homens. Pelo menos uns 10 séculos. E esse salto, eu acredito, se faz pela influência que o cristianismo teve no pensamento ocidental, principalmente nos seus primeiros 1.500 anos, correto? Sim. Nós temos que pensar, então, que todo modo de organização do próprio cristianismo se deu, né, do ponto de vista político, como cristianização do Império Romano. Sim. E do ponto de vista filosófico e teológico, como cristianização do pensamento grego. Né? Que, juntamente com as referências culturais do povo judeu, do povo da cultura hebraica, né, funda, né, toda aquela tradição que hoje nós concebemos como cultura ocidental. Tá? Os pilares, né, da civilização ocidental se dão através dessas concepções que são antropológicas, né, visões de mundo, e cosmológicas como visão de mundo, e antropológicas como visão do homem, dessa referência a 3 grandes civilizações, a romana, a grega e a hebraica. Tá? É bem importante fazer essa consideração, né, porque o cristianismo ele se apropria muito bem dessas referências culturais, né, e políticas para se fundar como agora uma civilização propriamente dita. Tá? Jesus pode ser considerado, ele era um profeta. Então, aqui eu não estou falando do Filho de Deus, mas da figura humana. Então, dentro do seu ambiente humano, ali nos arredores do Mar da Galileia, ele era um profeta. Ele pode ser considerado pelos seus ensinamentos um filósofo ou não chega nem perto disso? Então, como eu posso dizer, a influência dele como profeta acaba despertando filósofos mais tarde. Nós podemos dizer isso, né? Do ponto de vista dos conhecimentos, da sua compreensão de pessoa e de mundo, a gente pode considerar Jesus como um sábio, mas não como um filósofo. Porque um filósofo, ele reflete as categorias gregas, né? Jesus não tem o contato, propriamente dito, com essa cultura grega. São Paulo é um exemplo de um filósofo, porque ele consegue fazer muito bem nas suas cartas, principalmente as cartas aos Coríntios, esse diálogo entre a cultura hebraica, né, e a leitura do cristianismo com a forma de raciocinar propriamente grega. Né? Podemos considerar São Paulo o primeiro filósofo cristão, seria isso? Podemos, sem problema nenhum. Né? Na medida em que ele se apropria, né, das categorias da espiritualidade cristã para
evangelizar em contextos, né, principalmente gregos. Tá? Tessalônica, Corinto, tá? São povos que têm essa referência ao pensamento clássico grego. A filosofia, como um produto grego, acabou fazendo com que a Grécia se transformasse num modelo para as demais nações do Mediterrâneo. Sim. Eu estou errado, não? Não, até porque também por motivos econômicos, né? A Grécia, inclusive anteriormente, foi um grande império. É verdade. Não é? E por motivos econômicos e de transporte, ligava, né, através do Mar Adriático, estabelecer essa relação com os outros países, principalmente com o grande império, o Império Romano. Uhum. Tá? Então, e é bem interessante porque, que nem do ponto de vista, inclusive antes, mítico, as referências dos deuses gregos, né, também se davam entre os deuses romanos. Né? O panteão de deuses romanos é basicamente uma cópia do panteão de deuses gregos, né? Perfeito. Só com nomes diferentes. Só com nomes diferentes, né, e com algumas histórias diferentes, né? É o caso Poseidon e Netuno, é bem interessante, né? Ou Diana e Minerva, né? Então, são referências também, né, de uma cultura que é confluente à outra. Tá? Professor, eu consegui entender o conceito de dicotomia que é presente até os dias de hoje na filosofia e no pensamento humano de uma forma geral. Sim. Nós podemos dizer que todos nós somos filhos da Grécia, quando a gente fala da construção do conhecimento do Ocidente. Né? Não há como fugir disso. Uhum. Roma jamais negou a importância da Grécia e, diga-se de passagem, o direito romano, por exemplo, é usado como base do direito ocidental até hoje. Uhum. Bem, o senhor deu um salto grande num determinado momento aqui da nossa conversa, Ok. da Grécia Antiga para a Idade Média, dentro do pensamento cristão, por isso que eu voltei, alguns séculos no tempo, ao próprio Jesus e, na sequência, o senhor mesmo citou São Paulo. Nós estamos falando de pessoas que mudaram a história, filósofos especificamente, que é o tema do programa de hoje. Uhum. É óbvio que Jesus mudou a história ao ponto de interferir no nosso calendário, antes e depois de Cristo. Uhum. Mas, quando a gente fala de filósofos, ou seja, daquela construção de um modelo grego de pensamento que nos influencia até hoje, o senhor já mencionou aqui 6 nomes, que, do meu ponto de vista, realmente são fundamentais para que a gente possa compreender um pouco a história do pensamento humano. Agora, eu quero, depois do intervalo, conversar com o senhor sobre outros pensadores, talvez mais recentes, que também tenham influenciado nessa, como eu posso dizer, abordagem filosófica dos tempos modernos. Ok. Pode ser? Pode, claro. Dentro de instantes. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião, falando sobre filósofos que mudaram a história. Comigo no estúdio está o doutor em Filosofia Política, Carlos Williams Jacques Moraes, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do NUTEAD, um núcleo de ensino à distância. A gente tem que falar sobre o núcleo de ensino à distância agora em 2019, e vamos falar. Né? Mas, professor, eu gostaria de retomar então a nossa conversa. Nós citamos 6 nomes importantes da filosofia: Heráclito, Parmênides, Aristóteles, Platão, e daí depois São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Santo Agostinho, que são figuras fantásticas dentro da história do cristianismo medieval. E o senhor mencionava no intervalo comigo a importância dos pensadores da época do Renascimento. Eu já pularia direto para o século XIX, está vendo como é importante ter um professor de filosofia junto? Sim. Dentro do Renascimento, que nomes o senhor destaca que acabaram interferindo na história do Ocidente? Perfeito. Na filosofia, claro. Uhum. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a história, ela determina e muito
o modo como nós projetamos os nossos pensamentos, né? E a história, ela é sempre a consequência das vivências práticas, empíricas, concretas do nosso dia a dia e das necessidades que surgem desse mesmo dia, tá? E aí, é claro, influencia e determina a nossa consciência, assim como nossa consciência também vai determinar os rumos futuros, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, do ponto de vista histórico, que caminha junto com o pensamento filosófico, a gente tem que pensar aqui no movimento do Renascimento, né? E o que representou o Renascimento para quê? Para a produção de todo um pensamento caracterizado como pensamento moderno e que faz com que a contemporaneidade seja compreendida, né, a partir do quê? De novas categorias que não mais necessariamente passam pelas formas cristãs de entender a si mesmo e o próprio mundo, tá? Isso é um elemento importante, não é? Porque o Renascimento, ele vai dar uma nova forma, né, para o próprio raciocínio, tá? E o Renascimento, a gente vê esse renascimento nas artes, no campo da política e também no campo da ciência, né? E através da ciência nós temos todo um movimento que vai provocar aquilo que a gente chama de revolução científica, tá? Então, e justamente dessa revolução científica, né, com os efeitos das descobertas e de todo o conhecimento produzido por Galileu, por Kepler, por Copérnico, Stahl, nós temos aqui a construção, né, de uma nova compreensão de mundo. Agora, não mais baseada na fé, mas puramente na razão. Entretanto, dado a lógica do poder no momento, é claro que as novas descobertas ameaçaram muitos valores e muitos costumes da época, demarcados principalmente pela religião, no olhar pela religião, tá? E, nesse sentido, a própria Igreja Católica já fez um meia-culpa, no sentido de que não poderia ter intervido, e aí, é claro, é muito famoso o caso Galileu, né? Em relação às descobertas da ciência. Tem um filósofo que eu acho que nos chama muita atenção, que praticamente convive nesse turbilhão de descobertas e de instabilidade do ponto de vista político, do ponto de vista científico, do ponto de vista ético também, não é? Que é o René Descartes, né? Filósofo francês, que nasceu em 1595, né? E viveu praticamente toda a primeira metade do século XVII, morreu em 1650. Então, René Descartes, filósofo francês, ele é muito famoso por uma frase célebre que diz: penso, logo existo. Cogito ergo sum. Essa proposição, ela é famosa, mas nós precisamos também entender como que ele chega a essa proposição. O que não deve ter sido fácil na época. Né? Uhum. E para chegar a essa proposição, aí que a gente vê os efeitos da história. Então ele analisa a história, vê os efeitos da revolução científica, e o que ele percebe? Que ele não teria, frente a tantas proposições e concepções de verdade, ou supostas verdades, ele não teria motivo algum para dizer que tal posição é melhor que aquela outra que está sendo defendida. Então, o que ele preferiu fazer enquanto método de produção de um saber que possa ser seguro? Isso é muito interessante, né? Ele queria segurança, e essa segurança só poderia acontecer através de uma clareza de consciência, através de evidências, provas, para poder dizer que um conhecimento é válido e verdadeiro. Então, ele preferiu ficar na dúvida, que a gente chama de ceticismo. Só que não é uma dúvida por princípio, mas é uma dúvida metódica.
Ou seja, a dúvida como meio para produzir conhecimento. Você suspende tudo aquilo que seriam supostas evidências e começa a fazer análise das partes. A partir da análise das partes, do simples para o mais complexo, você teria a possibilidade de organizar saberes e, através de uma enumeração de todos esses saberes, compreender o todo. Né? É aquilo que hoje, na prática, a gente faz, por exemplo, nas nossas universidades, nossos cursos de graduação. O que nós fazemos? Você tem um saber completo. Você citou agora há pouco aqui o curso de pedagogia. Você tem lá, preciso formar o pedagogo. O que eu faço? Divido todo o saber em disciplinas. E das disciplinas mais simples e básicas para as mais complexas. Sim. E depois de todo o processo realizado, você sai com o saber enquanto tal, né, de uma determinada área. Quer dizer, é uma forma organizada, ao mesmo tempo toda ela fragmentada, né, e faz com que você compreenda tal como se fosse o conhecimento numa engrenagem ou em determinadas gavetas. Essa é a mecânica, por isso o mecanicismo cartesiano, é a mecânica, o funcionamento de uma determinada área. E que, pelo visto, nos influencia até hoje. Isso. A gente poderia dizer assim que uma organização do pensamento, tá? E que nos influencia até hoje. Por exemplo, do ponto de vista prático, quando você vê um determinado setor, né, você tem que ir à prefeitura e você tem diversos órgãos, e aí a ideia de órgão e de organização, né, órgão, né, requer aqui uma certa compreensão de que cada setor, cada fragmento tem uma função e essa função ela compete para o sucesso e a realização do todo. É mecanicismo cartesiano. Tá? E aí, é claro, nós poderíamos também pensar o seguinte, que é bem interessante. O Descartes, vendo essa mecânica da razão, o que ele vai fazer? Ele vai pressupor, vai resgatar o princípio motor de toda essa mecânica. Por quê? Porque eu duvidava de tudo. Agora, do que eu não posso duvidar? De que eu estou duvidando. O que é duvidar? É pensar. Se eu penso, eu sou uma coisa que pensa. Termo latino, res cogitans. O que é o homem? É uma coisa que pensa. E se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Né? Assim como ele chega nessa conclusão. Né? Foi um processo longo. É um processo longo, metódico. Mas era a primeira verdade capaz de produzir tantas outras verdades através do princípio motor. Qual? O pensamento. Agora, é bem interessante notar o seguinte, Descartes era um matemático também. Fantástica essa parte. Né? Ele era um matemático e toda essa elaboração compreende uma analítica da razão. Tem uma escola que é diferente da escola francesa, que demarca o racionalismo, que é a escola inglesa, os empiristas. Eles vão dizer, olha, vocês podem fazer a maior elucubração do espírito, mas ainda assim ela é inferior à mais rasa sensação. David Hume é um que defende isso. David Hume é um filósofo fundamental, né? Porque ele vai na esteira do pensamento aristotélico. É diferente do Descartes, que vai na esteira do pensamento platônico. Mundo inteligível, atividade cognitiva, penso, logo existo. Aqui, a existência vai determinar o pensamento. Então, você tem que produzir ideias através do quê? Das impressões sensíveis, do contato com a realidade, com o uso dos sentidos. A visão mais embaçada ainda é superior, de acordo com David Hume, é superior à mais alta elucubração do espírito. Né? Por isso, a importância da experiência como fonte do pensamento. Essa é a escola inglesa. Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, filósofos fundamentais do pensamento inglês, que vão influenciar depois e muito o pragmatismo norte-americano também. Né? Até hoje, né? Até hoje.
Mas o que nós temos aqui nessa filosofia de século XVII? Um conflito entre racionalistas e empiristas, racionalistas franceses e empiristas ingleses, que revive a dicotomia entre Platão e Aristóteles. E aí, para resolver o problema entre franceses e ingleses, somente um alemão, Immanuel Kant. E nesse sentido, Immanuel Kant é um divisor de águas. Tá? Nele, Ney, nós encontramos praticamente se a história da civilização ela pode ser dividida antes de Cristo e depois de Cristo, no calendário especialmente. A história da filosofia se divide em antes de Kant e pós-Kant. Tá? Tal foi a revolução que esse filósofo provocou na história do pensamento filosófico. E o que ele trouxe para a discussão filosófica de fundamental? Justamente a integração entre razão e experiência. Tá? Você precisa ter a experiência e depois você precisa trabalhar também com a razão. A partir daí você produz juízos que podem ser juízos qualificados. Tá? Não se trata de uma disjunção entre razão e experiência. Se trata, sim, de uma conjunção entre razão e experiência. Tá? Essa conjunção ela é fundamental. Para quê? Para que você possa levar em conta tudo aquilo que o objeto permite você conhecer. Nós temos em Kant praticamente três perguntas. Três perguntas fundamentais de todo o seu pensamento filosófico. A primeira, é possível conhecer? Daí ele busca responder. A segunda, o que devo fazer? A resposta a essa segunda pergunta é respondida através de todas as suas obras no campo da ética e da filosofia política. E a terceira pergunta, o que me é permitido esperar? É uma pergunta que remete ao campo da estética e da subjetividade e também no campo da filosofia da religião. Tá? Essas três perguntas são sintetizadas por uma pergunta só: o que é o homem? Tá? Então, em Kant, nós encontramos praticamente um filósofo que vai resolver um problema clássico, mas que a partir dele novos problemas surgem, com novas categorias. E aí a gente chega no pensamento contemporâneo, porque Kant é o maior filósofo do iluminismo. Tá? É um filósofo alemão, revolucionou a filosofia e também toda a história da ciência na Alemanha. Tá? É o autor que tem um grande prestígio por Frederico II, né, rei da Prússia, e que vai provocar, segundo o que ele também desejava, essa revolução copernicana na história da filosofia. Mas quando você vê, por exemplo, no século XIX, o pensamento de Hegel, especialmente a sua teoria do Estado, toda ela idealista, e de outro lado, um discípulo de Hegel, Karl Marx, cujo ano de 2018 comemoramos os 200 anos do nascimento de Karl Marx, né, o bicentenário. Nós temos nesse autor justamente uma forma de, agora com novas categorias, com um novo movimento social e econômico, uma revisão da dicotomia Platão e Aristóteles. Em Hegel, na perspectiva de uma filosofia platônica, a partir do idealismo de Platão, e em Marx, né, se revisita o pensamento de Aristóteles, né, a partir da consideração do mundo sensível, que era o mundo social e o mundo do trabalho,
de acordo com a lógica do sistema capitalista analisada por ele. Tá? Então, são filósofos que vão demarcar a história da filosofia para a contemporaneidade. Tá? Mas são filósofos fundamentais. Tá? O esquema de dialética pensado por Hegel é aquele esquema que vai pensar a relação entre uma tese e uma antítese, tá? Ou seja, um tipo de pensamento e um pensamento oposto, e através da junção desses pensamentos você tem a possibilidade de uma síntese. Tá? Veja que aqui, somente no campo da idealidade apenas, você produz essas mesmas sínteses. Tá? O que o Karl Marx faz? Ele dá uma significação sociológica para essa relação entre tese e antítese, através da compreensão da noção de luta de classes. Você tem classes antagônicas, uma classe dominante e uma classe dominada, e você teria uma possibilidade de uma síntese, que seria então a ideia de uma sociedade sem classe, na perspectiva daquilo que ele propõe através do Manifesto do Partido Comunista. Tá? Note bem que são pensamentos importantes e que vai influenciar bastante a filosofia do século XX. Embora a gente esteja entrando no século XX, estamos chegando também ao fim desse bloco, eu preciso fazer uma pergunta sobre uma figura de 500 anos antes desse momento. Nicolau Maquiavel tem importância dentro da história da filosofia, principalmente política? Suma importância, tá? Porque em Maquiavel nós temos, eu diria aqui, um filósofo que vai sistematizar, né, uma compreensão de vida política. Muitas questões são subjetivas, outras que são táticas da vida política. Mas, de uma certa maneira, nós poderíamos compreender Maquiavel como um filósofo pragmático da vida política. Tá? Quer dizer, quais são os princípios que orientam o papel do príncipe, tá, no exercício do seu governo. Tá? Então, esse é o grande propósito do príncipe. Por exemplo, quando ele tem lá, em um dos aforismas, que diz assim, que o príncipe não pode ser amado por ser bom demais, e aí ele pode ser laxativo, ele pode perder o comando, nem pode ser odiado, porque nesse caso ele pode cair também. Ele precisa apenas ser temido. Por quê? Porque daí há o reconhecimento do poder. Vejam, são então alguns aforismos, algumas sabedorias indicativas para o trabalho da política. Eu falei de Maquiavel porque o senhor mesmo menciona Hegel e a relação dele com o chefe de Estado da Prússia. Uhum. Né? E no caso, Kant. Oi? O Kant. Kant, perdão. Uhum. Kant, Immanuel Kant. Mas Hegel acaba influenciando também essa teoria do Estado, o próprio Karl Marx, que era o seu discípulo, Sim. e Marx influenciou decisivamente a história do século XX. Sim. Né? Atuando, obviamente, no século XIX, mas os reflexos do pensamento marxista foram sentidos durante décadas na Europa e também aqui na América, inclusive na China, ou seja, os conceitos de Marx acabaram sendo aplicados mundo afora. Tá? Não sei se Marx seria marxista nos dias de hoje. Eu tenho sinceramente essa dúvida e já vi alguns filósofos dizerem o mesmo. Mas depois dessa ruptura que Marx estabeleceu, fazendo com que a sociedade reconhecesse suas, como eu posso dizer, falhas de construção no processo de revolução industrial, né? Ou seja, as disparidades que a revolução industrial estava causando, né? As disparidades no tecido social, vamos colocar assim. Existem outros filósofos, além de Marx, que são decisivos do século XIX para frente, do século XX para frente, para que a gente possa caminhar para o fim do programa? Sim. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o que representou... vamos pegar aqui um filósofo como John Dewey.
né? O pai do pragmatismo norte-americano, né? O modo de produção, os valores da civilização industrial, né? Toda uma defesa de uma atitude proativa, né? E da construção de uma sociedade do trabalho na perspectiva norte-americana, você tem, né, em John Dewey um filósofo fundamental aqui, né? Na sua compreensão de sociedade. Tá? Nós poderíamos, por exemplo, também tomar aqui todo o pensamento daquele que foi o maior filósofo da primeira metade do século XX, na minha opinião, Martin Heidegger. Tá? Heidegger, ele, no campo da filosofia em si, reestrutura todos os estudos sobre metafísica, né, que é o campo que vai estudar a questão do ser, os processos de abstração, mas ele também vai fazer uma estruturação de um pensamento que foi muito instrumentalizado pela perspectiva de uma sociedade que fundamentada no nazismo. Tá? Então, isso não estou dizendo que o existencialismo heideggeriano é o nazismo. Não. Há algumas fontes, alguns pensamentos que reportam a estruturação, sobretudo do Mein Kampf, né, da obra Minha Luta, de Adolf Hitler. Tá? Então, claro, Heidegger também foi escolhido para ser o reitor da Universidade de Berlim, né, porque inicialmente foi entusiasta da causa do nacionalsocialismo, mas depois, quando ele verificou o que se tornou os campos de concentração, ele se afasta do regime e vai embora para Freiburg, onde ele vai ter depois a revisão de sua própria filosofia. Né? Mas é um filósofo muito importante, né, no século XX. Eu diria que, junto com ele, aquele que melhor leu o pensamento de Heidegger, que é Jean-Paul Sartre, né, o francês, existencialista, também foi militante do Partido Comunista Francês, mas uma pessoa muito criticada pelos marxistas. Né? Por quê? Porque, para ele, a vida é livre-arbítrio. Você está sempre escolhendo aquilo que você quer. É muito interessante na obra O Ser e o Nada e também O Existencialismo e o Humanismo, um artigo pequeno do Jean-Paul Sartre, quando ele coloca, olha, nós estamos sempre escolhendo. E é bem interessante porque tem um caso, né, que acontece quando lá no café em Paris, os comunistas chegam para ele e perguntam: como que você está sempre escolhendo? É a vida que determina a consciência. As suas condições de trabalho, a sua história, é isso que vai determinar o modo como você pensa, e não o contrário. E Sartre defendia justamente o contrário. A consciência que determina a vida. Daí ele até concorda, em parte. Tá, depois que você resolve as suas condições básicas de sobrevivência, o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você? Né? Quer dizer, a sacada dele. Né? E para dizer o seguinte, sempre estamos escolhendo. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. Filósofo fundamental e atual. Mas nós temos aqui o maior filósofo da segunda metade do século XX. Quem? Jürgen Habermas. Tá? E é o filósofo que reestrutura o pensamento de Kant, agora na perspectiva de uma filosofia da linguagem que busca tornar público e validar publicamente tudo aquilo que nós resolvemos no campo do debate democrático. Tá? Então é o filósofo da democracia, numa perspectiva de Estado de Direito. Tá? O filósofo ainda vivo, né? E fundamental para os estudos de hoje. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, filósofos que mudaram a história. Comigo no estúdio, o doutor em filosofia política, Carlos Williams Jacques Moraes, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do NUTEAD, o Núcleo de Ensino à Distância. Professor, eu acho que nós passamos realmente pelos principais nomes da filosofia, desde a Grécia Antiga, passamos pela Idade Média, e nomes que são fundamentais dentro do Iluminismo, também no século XIX, enfim, de Platão a Habermas, este último ainda vivo, né? Eu acho que nós não esquecemos de ninguém fundamental. Mas eu gostaria que o senhor nos ajudasse da seguinte forma. Esse é um programa de 48 minutos. A sua aula foi produtiva e agradável. Sim. Porém, Obrigado. muito obrigado por dividir o seu conhecimento conosco. As pessoas, acho que elas precisam complementar seus ensinos em casa através de uma boa leitura. Eu ainda acho que nada substitui um livro. Então, como que o senhor faria para nos ajudar nesse sentido? Que livro o senhor nos indica? Ok. Eu indico 2 livros que eu acho que a gente não, em filosofia a gente não precisa ler o livro inteiro, mas as partes acho que são mais importantes, porque mais do que o produto, a quantidade, é a qualidade da leitura. Né? Perfeito. Então, na leitura filosófica, é uma leitura sempre lenta, é uma leitura que você busca ali ruminar os conceitos, é muito importante isso. Então, eu indico aqui o livro 7 da obra A República, de Platão, onde tem ali o conto do Mito da Caverna. Tá? Então, essa é uma. Né? O Mito da Caverna, livro 7 da obra A República, do Platão. E também um artigo que foi escrito por Immanuel Kant em 1783, que se chama Resposta à pergunta o que é esclarecimento? Was ist Aufklärung? Tá? É um artigo também de 10 páginas no máximo, mas que vale a pena muito ali o nosso telespectador sentir a provocação do filósofo. Né? Quando ele fala assim, é tão cômodo ser menor, deixar para os outros pensarem por nós, é uma provocação enorme, né? Que te desperta para quê? Para se colocar naquela principal disposição do filósofo, que é buscar e buscar sempre, tá bom? Então, acho que essas são as sugestões. E gostaria só de dizer o seguinte, que aqui nós temos os filósofos, nós temos muitos professores de filosofia ou pesquisadores em filosofia, mas o filósofo é aquele que produz o pensamento original e originário. Hoje, nós falamos apenas sobre alguns. Professor, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Ok, muito obrigado. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Este é o último programa de 2018. Boas festas. A gente se vê em 2019.